1978, um piloto australiano entrou em contato com a torre de controle. Ele disse que algo estava seguindo o avião dele. Minutos depois, o rádio ficou em silêncio. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. O nome dele era Frederick Valentich. Ele tinha apenas 20 anos. E no dia 21 de outubro de 1978, ele desapareceu sem deixar rastros. Tudo começou de forma normal. Frederick decolou de Melbourne, na Austrália, pilotando um pequeno avião chamado Cessna 182. O plano era simples, um voo curto até uma ilha chamada King Island. Nada parecia errado. O céu estava limpo, o clima estava estável e não havia sinais de emergência. Mas durante o voo, algo mudou. Até aquele momento, era apenas mais um voo noturno. O oceano abaixo dele estava completamente escuro. E fora o som do motor, Frederick estava completamente sozinho, por volta das 19 horas da noite. Frederick entrou em contato com a torre de controle de Melbourne. A pergunta que ele fez ainda é considerada uma das mais estranhas já registradas em um rádio de aviação. Ele perguntou se existia algum tráfego conhecido abaixo de 5.000 pés. A resposta foi simples: não. Nenhuma outra aeronave estava naquela área. Mas Frederick insistiu. No começo, o operador da torre provavelmente imaginou que aquilo fosse apenas confusão. Talvez outra aeronave distante. Talvez alguma luz refletindo no céu. Mas Frederick parecia genuinamente preocupado. Ele disse que conseguia ver um avião e que aquela aeronave estava passando por ele, em alta velocidade. No começo, isso não parece tão estranho. Pilotos cometem erros. Luzes podem enganar. Distâncias no céu são difíceis de calcular. Mas então, ele começou a descrever o objeto, e foi aí que tudo ficou estranho. Segundo Frederick, a aeronave não parecia comum. Ela tinha uma luz forte, um formato estranho, e se movia de uma maneira difícil de explicar. Em certo momento, ele disse que o objeto estava orbitando o avião dele, girando acima da aeronave, quase observando. E quanto mais Frederick descrevia o objeto, mais difícil ficava entender o que exatamente estava acontecendo naquele céu, porque aquilo não parecia um avião comum, e também não parecia um erro simples de percepção. A torre tentou manter a calma. Perguntaram novamente se ele conseguia identificar o modelo do avião. A resposta de Frederick foi curta: não é uma aeronave. Depois disso, a conversa mudou completamente. A voz dele começou a soar nervosa, mais rápida, mais confusa. Existe uma diferença muito grande entre alguém relatando algo estranho e alguém que parece estar vendo aquilo acontecer em tempo real. E naqueles últimos minutos, Frederick parecia assustado. Em um dos últimos contatos, ele disse que o objeto estava brilhando e que tinha uma superfície metálica. Então veio uma frase que até hoje aparece em documentários, fóruns e investigações sobre o caso. Frederick disse: ele está pairando e não é um avião. Pouco depois, aconteceu algo ainda mais estranho. O áudio da transmissão mudou. Por alguns segundos, a gravação registrou um som metálico, um ruído incomum, como se algo estivesse raspando metal contra metal. Depois daquele som, a torre tentou chamar Frederick novamente. Uma vez, depois outra, mas não houve resposta. Depois disso, silêncio. O rádio morreu, e Frederick Valentich nunca mais foi ouvido novamente. As buscas começaram quase imediatamente. Equipes procuraram destroços no oceano, helicópteros, aviões, barcos. Nada. Nenhum corpo, nenhum sinal do avião, nenhum fragmento confirmado. Era como se a aeronave simplesmente tivesse desaparecido. E isso é o que torna o caso tão estranho até hoje.
porque acidentes no oceano normalmente deixam alguma coisa para trás, algum fragmento, algum sinal. Mas naquele caso, era como se o avião nunca tivesse estado lá. E foi exatamente isso que transformou o caso em um dos maiores mistérios da aviação australiana, porque normalmente acidentes deixam rastros, óleo no mar, pedaços da fuselagem, algum sinal. Mas nesse caso, quase nada apareceu. Com o passar dos anos, teorias começaram a surgir. Muitas teorias. Algumas pessoas acreditam que Frederick sofreu desorientação durante o voo, voando à noite, sobre o oceano, sem referências visuais. Segundo essa teoria, ele poderia ter confundido luzes ou até mesmo o próprio planeta Vênus com uma aeronave. Outros acreditam que ele perdeu o controle do avião e que o som metálico registrado na transmissão teria sido apenas o avião entrando em colapso. Mas existe um detalhe que alimenta teorias muito mais estranhas. Frederick era fascinado por OVNIs. Familiares e amigos confirmaram isso depois do desaparecimento. Ele acreditava em vida extraterrestre. Para algumas pessoas, isso explicava tudo. Frederick teria interpretado mal o que viu naquela noite. Mas para outras, isso tornava o caso ainda mais perturbador. Isso fez muita gente acreditar que, naquela noite, ele realmente achava que estava vendo algo impossível. Mas existe outra teoria, uma teoria mais perturbadora. Alguns investigadores acreditam que Frederick pode ter forjado o próprio desaparecimento. Existe quem diga que ele não era um piloto experiente, que já havia falhado em exames anteriormente, e que talvez estivesse frustrado com a própria vida. Segundo essa hipótese, tudo teria sido planejado. O chamado na rádio, o desaparecimento, o silêncio. Segundo essa hipótese, Frederick teria planejado desaparecer completamente e usado a transmissão na rádio para criar um mistério impossível de resolver. Mas há um problema. Mesmo décadas depois, ninguém encontrou evidência alguma de que ele sobreviveu. Nenhuma movimentação bancária, nenhum avistamento confirmado. Nada. E isso faz o caso voltar sempre ao mesmo ponto. O que realmente aconteceu naquela noite? Frederick Valentich viu algo real? Foi apenas um acidente? Uma ilusão? Ou alguma coisa realmente apareceu no céu e nunca deveria ter sido vista? Até hoje, ninguém conseguiu responder, porque no fim daquela transmissão, restou apenas um som estranho. Depois, silêncio. E esse foi o último contato. E você, o que acha que aconteceu?